tem é um continuismo de uma forma de gestão e uma ruptura que a gente quer propor, uma modernização, uma renovação, um outro tipo de gestão. E isso não se altera com o título ou não de forma alguma. Então é por isso, primeiro, por estar muito convicto da vitória, e segundo, porque a gente quer pegar o time da Libertadores, sim, né? Quer ter mais um campeonato, quer que isso é importante para dar mais receita para o Cruzeiro, enfim, todos os aspectos. Então, não acho de forma alguma que atrapalhe a eleição e estamos na mesma torcida que todos os 9 milhões de torcedores cruzeirenses estão, sem dúvida nenhuma. Tiago Nogueira. Sérgio, um lugar fundamental para esse aumento de receita do Cruzeiro é o Mineirão. Eu queria saber os planos que você tem para o estádio, porque é um estádio que não é do clube, mas que o clube tem o contrato e existe algumas certas discussões de quanto se paga para poder jogar lá e tudo. Existe algum plano para tentar melhorar essa relação também e aproveitar melhor o estádio para fazer renda para o clube? Tiago, não só essas, como eu acho que a gente precisa, quando eu falo da gente retomar esse protagonismo institucional e político, essa representatividade do Cruzeiro perante federação, CBF, FIFA, imprensa, a gente sabe que às vezes briga com um órgão de imprensa, política mesmo, prefeitura, governador, enfim, tudo, isso precisa ser melhorado. E isso, Thiago, reflete na Minas Arena também. Eu, durante a campanha, foi muito bacana, eu já tinha conhecimento lá, inclusive enquanto no Cruzeiro tentei levá-los lá para fazer acordo nesse processo que não deu sucesso. Eu sou uma pessoa do diálogo, sempre falei isso, acho que com o diálogo a gente pode tentar resolver tudo. Eu sentei com a Minas Arena, estudei esse contrato, o conheço bem e acredito que a gente pode melhorá-lo bastante. Não vejo por que, a não ser que aconteça uma coisa fora do comum, a gente pensar em construir estádio, sendo que a gente tem essa arena maravilhosa que é o Mineirão, muito identificada com a torcida do Cruzeiro, tanto que a gente a chama de Toca 3, né? Então, pelo que a gente conversou lá, é possível sim, por exemplo, esse contrato tem duração de 25 anos, ele começou em 2012, há uma previsão nele para de 5 em 5 anos serem rediscutidas algumas cláusulas, e está nesse momento. Inclusive, eu conversei com o pessoal da Minas Arena, eles falaram, olha, consolidando a eleição, vamos tratar disso esse ano. Para tratar alguns assuntos como esse que você falou. Contratação, por exemplo, que hoje o Cruzeiro, o que chama de aluguel não é aluguel, é reembolso de despesa. Né? E às vezes a gente vê o Cruzeiro reclamando que essas despesas são muito altas. A Minas Arena já se dispôs e convidou o Cruzeiro e coloca isso em contrato para a gente contratar junto, falou, usa a força do Cruzeiro junto com a gente para baratear essa despesa. E eles não têm interesse, igual hoje aquele contrato que prevê que eles têm que, aquela parte que eles têm que vender o ingresso mais barato, mais caro. Nós não temos interesse, nós não somos, o nosso objeto, né, social, a nossa atividade fim não é vender ingresso, é administrar estádio. Sim. Então eles têm o interesse que a gente faça essa venda por completo, enfim, dentro de tudo que a gente já conversou, tem muita coisa que dá para fazer. E lá tem um espaço para realizar um sonho que os 9 milhões de torcedores de cruzeirenses têm, e eu particularmente tenho muito também, porque eu visito muito no mundo, que é fazer o famoso Museu do Cruzeiro, né? Então, enfim, a gente vê, eu gosto muito também das ligas norte-americanas e de transformar o futebol, virou negócio e mais que negócio ele virou entretenimento, o esporte em geral. E eu sou apaixonado com as ligas norte-americanas, aquilo que a gente fala que quando você vai lá, muitas vezes a última coisa que a pessoa faz é ver o jogo. Você leva a família inteira lá, você come bem, você diverte. Então a gente proporcionar isso também, a Minas Arena você colocou aberta para isso, que também é uma forma da gente fazer coisas legais com o sócio torcedor. Então, enfim, eu vejo uma infinidade de coisas diferentes que dá pra gente fazer e eles se mostraram muito abertos para tudo isso que a gente discutiu. Então, consolidando a nossa eleição, eu vejo com olhos muito bons a sentar com eles e desenvolver uma nova relação, essa sim de efetiva parceria, para ter o famoso jogo de ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. Estamos recebendo Sérgio Rodrigues, candidato à presidência do Cruzeiro, nosso comentarista Leandro Cabide, já as participações dos ouvintes aqui no Super FC Mesa Redonda. Sérgio, qual que é a sua relação com o presidente da Federação, Castelar Neto? A gente sabe que a atual diretoria ela tem, às vezes, uma dificuldade no diálogo, às vezes também existe aquele lado da federação sempre, como o próprio Cruzeiro fala, de dar um peso maior para o rival. Como seria essa relação sua com o presidente da federação? E mais, o que você acha de fato do Campeonato Mineiro? Minha relação primeiro com o Castelar é excelente, ele é meu contemporâneo de faculdade, não só com ele, outros da federação, o Sérgio Rezende, que hoje lá está, o pai dele também foi magistrado, meu amigo desde novo. Chegamos até a ser sócios uma época também. Paulo Brax, diretor de competição, fez curso na CBF comigo, enfim. É uma relação excelente, como eu tenho também na CBF. Eu fiz um curso lá ano passado inteiro, fui à CBF uma vez por mês, eu ficava lá durante 3 dias. E acho, como eu falei antes aqui com o Thiago da Minas Arena, tudo, Leandro, passa por diálogo. Certamente, se ontem eu tivesse dado uma entrevista falando mal da rádio e eu chego aqui hoje, vocês iam estar com outros olhos para mim. Então, acho que a gente tem que passar, né, por
manter essa boa relação, manter o respeito. Mas é óbvio que, se necessário for, nós vamos defender o Cruzeiro acima de tudo. Então, já falei isso com o Castelar algumas vezes também, mas creio eu que o melhor caminho, se eu bato nele na imprensa para no outro dia eu ir conversar, é pior. Então, acho que melhor a gente tenta resolver essas situações e a gente explica para a torcida depois como que a gente buscou fazer isso. Ô, Sérgio, a Primeira Liga, um fracasso? Eu acredito que sim, pela própria forma como os clubes tratam a Primeira Liga, né? Mas aí, respondendo ao Leandro, quando você fala do Mineiro, eu acho que hoje o futebol é dinheiro. E o Mineiro hoje é rentável, principalmente para o Cruzeiro Atlético, sem dúvida nenhuma. Claro que para mim o melhor dos mundos, vejo eu, Sérgio, é a gente ter igual nos modos europeus, que tem às vezes no campeonato inglês 8 divisões e não ter regional. Mas o Brasil é muito grande, então talvez fosse difícil fazer isso também. Você vê os clubes menores, como é que ele talvez disputaria um brasileiro de 6ª divisão, né, um time viajando para Manaus para jogar. Então hoje eu vejo o regional sim como uma coisa importante, principalmente para os clubes grandes. Não estou sendo egoísta, estou sendo realista, né? Ele dá uma receita boa sim, o direito de TV dele é bom, dá alguns jogos que dão dinheiro sim, e no final ele é rentável. Então acho que hoje ele é um produto necessário. Se for para redesenhar nos regionais, e aí emendando com a outra pergunta, só acho que tem que ser um pouco mais bem desenhado. Acho que a Primeira Liga foi um produto, entre aspas, né, goela abaixo, para falar estamos fazendo um negócio que hoje os próprios clubes não respeitam, tanto que a maioria joga com o time reserva. Você fala muito das ligas norte-americanas, é claro, a NBA tem centenas de jogos, a MLB também tem, mas a NFL não. 16. Rodadas. São 16 rodadas. Talvez você ache que para fazer um match day decente hoje no futebol brasileiro, não seriam necessários menos jogos? Por exemplo, rodada a rodada a gente vê que no Brasil hoje um time grande joga 75 vezes. Sim. Mas eu não acredito, não. Eu acho que é possível conciliar os dois, sim. E até mais desafiador, Leandro, nos jogos menos importantes você ter isso, né? Porque aí é um motivador a mais. Eu questiono isso muito hoje. Eu tenho uma filha de 4 e um filho de 2. Como que eu pego minha esposa, vou pro Mineirão para assistir um jogo ruim se não tem nada mais? Agora, eu gosto de futebol de qualquer jeito. Se tem um restaurante bom, se tem um lugar para meus filhos brincarem depois, pode ser um programa agradável para a família inteira, né? Então, eu acho que é exatamente nos jogos menos importantes que no match day a gente tem que explorar ele melhor. Tem a participação do ouvinte, grande Sérgio, aqui, ó. Turma que está acompanhando a gente pela live. Luciano Henrique, por favor, eu quero saber do candidato à presidência se eles vão brigar por cotas maiores na TV nessa disputa aí para quebrar essa situação de eixo Rio-São Paulo. No novo contrato, Luciano, né? No novo contrato, isso já é uma realidade. No contrato de 19 e 24, né? Ele já copia mais o modelo inglês, que é parte vai pelo desempenho, parte é igual e parte pelo tipo de jogos mostrados, que eu acho que é o modelo mais justo hoje. Sim. Então, e esse contrato já está firmado. Então, isso vai acontecer. Agora é o que eu falo, que a gente tem uma briga por isso lá. Aí na hora que chega no Mineiro aqui, a gente não quer que seja assim, não. Então, a gente tem que buscar essa coerência. Ô, Sérgio, você é um candidato apoiado pelo ex-presidente Zezé Perrella e o Alvimar também. E o César Massi. Que são grandes nomes na história do Cruzeiro. Mas seu nome seu nome foi indicado à presidência depois das denúncias políticas lá envolvendo o senador Zezé Perrella. Como é que você vai lidar com isso o tempo todo, assim, essa sua ligação com ele? Em que ponto isso é positivo e em que ponto isso é negativo? Com muita naturalidade. Primeiro porque eu falo, até porque eu acompanho muita rede social, fala mal do Zezé 10%. Eu já tive vontade com ele no Mineirão e não dá 5 passos sem tirar uma foto. No conselho, então, porque todo mundo reconhece qual foi o trabalho que ele fez para o Cruzeiro, né? E até porque eu sou do judiciário, do meio jurídico, do judiciário, do meio jurídico, eu falo. Para mim, condenação quem dá é a justiça. Então, se não tem condenação da justiça, quem sou eu para condenar? Eu acho muito equivocado quem pré-julga. Pré-julgamento, preconceito, são palavras que não estão no meu vocabulário, que são muito equivocadas. Mas da mesma forma que também se pergunta muito, mas qual que vai ser o papel do Zezé na sua... O Zezé é candidato a presidente do Conselho Deliberativo, como se fosse executivo e legislativo. Então ele já optou pelo caminho dele, né? Agora é claro que eu vou querer ouvir o Zezé, vou querer ouvir o Alvimar, vou querer ouvir o César Massi, e por que não ouvir o Dr. Lemos e o Dr. Gilvan também? Acho que todos eles têm coisas boas para contribuir. Acabou a eleição dia 2 de outubro, é todo mundo Cruzeiro, a gente já somos todos Cruzeiro, né? Hoje discutindo algumas questões políticas, mas acabou, tá todo mundo junto. Eu já falei isso desde o meu primeiro dia de campanha. Os Estados Unidos costumam fazer isso muito, reunir seus ex-presidentes para discutir questões importantes. Eu faço questão de que esse conselho seja formalizado, que todos tenham assento, que se possível sim, também o Dr. Gilvan e o Dr. Lemos participem com as opiniões que eles podem dar, porque eles participaram da construção do Cruzeiro. Estamos recebendo o Sérgio Rodrigues, candidato à presidência do Cruzeiro. Grande Arthur. Pois é, eu gostaria de saber a sua visão e até seus olhos para a base, porque o Cruzeiro sempre foi um clube
revelador, formador aí de grandes jogadores. Qual o trabalho que você tem aí dentro do seu planejamento de administração para a base? Hoje a base do Cruzeiro já tem um grande investimento, né? Pelo nosso balanço foram 20 milhões de reais no ano passado. Então acho que a gente tem que buscar fazer, o quantitativo já tem. Aí eu falei aplicar o qualitativo aí. Eu cito muito como exemplo, Arthur, recentemente eu visito muitos clubes, eu fui no Sporting em julho, em Lisboa, que é a terceira força de Portugal. O Sporting gastou 5 milhões de euros no ano passado, menos do que o Cruzeiro se converter a moeda. Entretanto, dos 14 jogadores que jogaram a última Eurocopa com Portugal campeã, 10 foram formados na Academia do Esporte. Então acho que isso aí demonstra que não é a quantidade de dinheiro, mas a forma. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar primeiro, eu valorizo muito isso, principalmente nas categorias sub-14, sub-15, porque a partir do 16 você firma o seu primeiro contrato profissional. Mas começar a preocupar mais com a formação dos meninos, vendo eles como meninos mesmo. Infelizmente a gente vê muitos com 14, 15, porque já tem um fornecimento de material desportivo e tal, já querem ter o cabelo igual do Neymar, a tatuagem igual do Neymar, e estão esquecendo do básico, que é o estudar, recrear. Você vai em La Masia, Barcelona, que eu visitei, por exemplo, até os 16 anos você só tem treinamento de 1 hora por dia com bola. O resto dos meninos estão assistindo jogos do Barcelona, vendo coisas do Barcelona, estudando também de forma geral, brincando como uma criança deve brincar. Então é preocupar com esse processo de formação desde o começo, valorizar e incrementar ainda mais o nosso próprio profissional do Cruzeiro. Acho que há 3 anos atrás, salvo engano, 2, num período de 2 anos nós tivemos 6 técnicos no Sub-17. Isso é muito ruim para o clube, mudar na categoria de transição. Por quê? Porque remunera mal. Então eu acho que a gente tem que remunerar bem, incentivar que eles façam cursos também, que eles estejam sempre reciclados, porque eu não posso, valorizo demais o atleta pagando um salário para ele de 17 anos, ele ganha mais que o técnico dele. A gente tem que saber respeitar isso, impor o teto salarial para a base, isso já é uma realidade no Palmeiras, no Atlético Paranaense, em vários clubes que são formadores, eu acho isso importante. Porque se tem que ganhar salário de profissional, ele tem que jogar no profissional também, né? Então é rever alguns conceitos assim que eu acho que são importantes para a gente voltar a incrementar, ter isso aí que você falou, uma base bastante reveladora, não só para vender, mas para compor o time, para emprestar e voltar depois, como tivemos casos de sucesso assim. Bom, você participou da atual gestão. Qual a sua relação com o técnico Mano Menezes? Se agrada o trabalho dele, né? Prestes aí a uma conquista inédita de um penta, até registrar, há pouco o Thiago citava aí o apoio, né, a retaguarda que você tem. Se quiser citar outros nomes, esteja à vontade. Quero registrar a presença aqui, a visita do Cláudio Horta, que é um grande empresário, está enveredando agora para o lado do esporte, também tem te apoiado, tem te assessorado. E eu vejo até no Cláudio Horta aí um futuro dirigente, não estou falando do Cruzeiro não, eu vejo nele, tem uma visão, é jovem como você e tal, porque aqui nós não temos nenhum tipo de tendência, aqui nós queremos o melhor, para todos os clubes, a missão da Rádio Super Notícia, aquilo que foi designado a todos os profissionais, é levar a melhor informação, fazer as melhores coberturas, é o que temos feito, transmitindo o Atlético, o Cruzeiro, iniciamos agora recentemente as nossas jornadas esportivas, mas como que é essa sua relação? Obrigado, viu, Cláudio Horta? Você é um grande amigo, grande ouvinte, já há tempos aí agora, ouvinte assíduo aqui da Rádio Super Notícia. Mas a sua relação com a atual diretoria e o trabalho que vem sendo realizado por Mano Menezes, que chegou a ser contestado esse ano muitas vezes pelo torcedor. Arthur, futebol é resultado, né? A gente sabe disso, tanto que muitas pessoas perguntam, eu falo, você pega em maio, né? Eu acho, o pessoal, o Roger era o melhor técnico do Brasil e hoje está desempregado. Então, assim, o Alexandre Matos, 4 vezes campeão brasileiro, está sendo contestado com um grande elenco que ele formou lá. É natural, né? Então sobe e desce. Né? Agora, respondendo a sua opinião, pessoalmente, eu sempre tive uma relação excelente, acho o Mano muito preparado, acho um cara de caráter muito bacana, isso é no futebol hoje, que era para ser obrigação é virtude, né? O Mano é uma dessas pessoas. Então, eu pessoalmente, eu gosto muito dele. E com a atual diretoria é isso. Nós somos todo mundo Cruzeiro, né? Então, é o que eu falei. Claro que no momento político atual, a gente acaba tendo divergências de ideias. E até porque quando eu me coloco aqui com renovação, modernização, é porque eu acho que algumas coisas precisam mudar. O que eu disse não tira o respeito que eu tenho de todos os acertos que foram feitos também, né? Mas a relação certamente é muito cordial, né? Até circulou na internet, terça-feira, por exemplo, as duas chapas estavam confraternizando Barro Preto, cada uma de um lado, depois mistura, cumprimenta, tá todo mundo bem, não tem isso não, tenho certeza que dia 3 é todo mundo rumo ao Cruzeiro de novo, todo mundo sonhando com esse tri da Libertadores ano que vem, já tô pensando pra frente, Arthur. É isso aí. Tá aí o Sérgio Rodrigues, candidato à presidência do Cruzeiro, vamos pro intervalo e na volta, mais dos bastidores do Cruzeiro, nosso Arthur Moraes, Leandro Cabido, grande Thiago Nogueira também com a gente no Super FC, mesa redonda, a gente volta já.
Notícia FM. Ouça pelo aplicativo. Assista pela live. Supernoticia.com.br. Se liga na gente. Atenção Belo Horizonte e região. Neste sábado e domingo, o Circuito Gastronômico de Favelas realiza o encontro das comunidades numa festa de encerramento com muita música e rango na favela. No sábado, o evento acontece das 10 às 23 horas e no domingo, das 10 às 18 horas, na Praça da Estação. A festa promete muita comida boa, com pratos entre 5 e 15 reais e área de lazer para as crianças. O batuque fica por conta da bateria da Portela e o Samba da Vera, com Flávio Renegado, Manu Dias e artistas convidados. Para mais informações, acesse circuitogastronômicodefavelas.com. Circuito Gastronômico de Favelas. Realização Casulo Cultura em parceria com o jornal Super Notícia. Incentivo social à rebeldia cultural. Apoio Servas. Programa Mais Gastronomia. Minas Gerais. Governo de todos. Pedrinho Baterias. A maior loja de baterias do estado. Bateria de todas as marcas. Entregamos em domicílio, sem taxa de entrega. Você pode pagar em até 5 vezes no cartão, sem juros. Plantão até às 21 horas. Atendemos aos domingos e feriados. Localização em 3 endereços: Renascença, Planalto e Sion. Ou televendas 3429.000. 3429.000. Pedrinho Baterias. Mega promoção de peças na Iveco Deva. Confira. Kit cilindro de embreagem com aplicação Daily Euro 3 e Euro 5 de 1.129 por apenas 677,51. E amortecedor dianteiro de cabine Stralis de 1.203 por apenas R$830. Ligue 31-3303-7144 ou passe uma concessionária Iveco Deva e aproveite. Promoção válida enquanto durar o estoque. Consulte nossas condições de pagamento. Pedestre, use sua faixa. Governo de Minas Gerais e Ali Combustíveis apresentam Arte no Parque, educação, entretenimento e lazer para toda a família. Em Belo Horizonte, dia 17 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, no Parque Municipal. Entrada gratuita. Acesse a programação completa em www.artenoparque2017.com.br. Patrocínio Ali Combustíveis. Promoção Rádio Super Notícia. Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Olê, 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 olá. A Super Notícia tá voltando pra quebrar. De esporte da Super 988-100-917. Tudo Sérgio. Grande, competente Wilson Xodó. Aqui você participa do Super FC Mesa Redonda. Tá jovem, olha o pique aí do nosso Sérgio Rodrigues, rapaz, sabadão. 35 anos, cabido? Nem estragou o cabelo, né, nesse pique. Você viu? É gel? É, brincadeira. Mais alguma pergunta, Gabi? Sérgio, eu tenho uma dúvida em relação ao seu plano, em relação à Fundação Cruzeiro. Explica pra gente o que é essa fundação, como ela ajudaria o Cruzeiro a crescer ainda mais? Essa fundação é também inspirada, né, nas fundações internacionais que tem. Eu vejo ela de duas formas. Claro que uma tem esse braço social, sim, para devolver para a sociedade, devolver principalmente para esses 9 milhões de torcedores, né, o que eles proporcionam para nós, mas vejo como forma de crescimento institucional do clube também e crescimento até em outras áreas. É uma fundação que você pode tocar ela 100% com recurso incentivado. Acho que quando você leva ela, o paralelo que eu faço com o Real Madrid, por exemplo. O Real Madrid atende 48 mil crianças na Ásia e na África. Isso faz com que eles façam um posicionamento institucional lá, possa fazer amistosos, possa às vezes trazer até jogadores. A gente sabe a realidade forte dos jogadores africanos, a presença deles hoje no futebol europeu, sobretudo futebol francês, italiano, né, alemão também tem bastante. Então acho que através dessa fundação a gente consegue chegar em outros pontos que talvez o Cruzeiro não chegaria. Eu lembro quando a primeira vez que eu viajei com o Cruzeiro em 2012 na Copa do Brasil, já tinha viajado para o exterior, mas para dentro do Brasil nós chegamos para jogar no Acre e tinham 90 crianças esperando a gente com a camisa de malha do Cruzeiro. Achei aquilo esquisito, falei, o que é essa camisa de malha? Era da escolinha daqui. Então você imagina através de uma fundação, por exemplo, você conseguir fazer esses projetos, você pode tanto captar jogadores quanto crescer o nome do Cruzeiro lá. Eu vou ter potenciais consumidores na frente e posso desenvolver alguns projetos. A gente inclusive tem um projeto do desporto paralímpico dentro da fundação. Volto a dizer, existe muito recurso disponível incentivado para isso. Então acho que é uma forma da gente conseguir fazer o bem e fazer a imagem do Cruzeiro ser mais forte, que eu acho que no longo prazo, além de solidificar isso na cabeça das pessoas, um patrocinador vai querer aliar a imagem a isso, eu vou trazer um atleta, enfim. Acho que são várias facetas que a gente pode ganhar com isso. E isso no Brasil e no exterior, né? Eu acho que, em princípio, a gente tem que ser pé no chão Brasil e depois, acredito sim, a América do Sul. Já é uma realidade. Ver quantos jogadores a gente não traz na América do Sul. E os clubes brasileiros têm potencial
financeiro muito maior do que a gente pode estar numa Colômbia, numa Venezuela, né? Talvez a Argentina é mais difícil, mas em outros mercados sul-americanos, com certeza. Antes da pergunta aí do Thiago Nogueira, já que estamos falando aí dessa relação e tudo, e principalmente o torcedor, que é o mais importante, você, Sérgio Rodrigues, como torcedor, se presidente for, como que você pretende lidar, como será a sua relação com o torcedor? É uma torcida que cobra muito, mas também que apoia muito, né? Nesses momentos decisivos, principalmente porque a gente vê de mobilização do torcedor, é um negócio impressionante. E também a relação com o sócio torcedor, com o sócio do futebol, o que você tem planejado aí na sua administração, repito, caso seja eleito presidente do Cruzeiro? A torcida que é acostumada a ser campeã, ela é exigente por natureza, né? Tem um modelo, inclusive, que eu tive aula sobre ele ano passado na CBF, e eu falo tudo, não tem medo de falar que o que é bom tem que copiar. Eu gosto muito do modelo que o Grêmio vem desenvolvendo, que criou um departamento lá, porque você tem que atender cada torcedor de uma forma diferente. Nós temos o torcedor do exterior, nós temos no interior, onde o Cruzeiro, eu falo que na capital nós somos 60-40, interior é 80-20, 90-10. Você vai em lugares aí que só tem cruzeirense. Então você tem o do exterior, você tem o do interior, você tem o sócio torcedor, você tem aquele que só frequenta o clube, não é nada, você tem a torcida organizada também. Então acho que a gente tem que buscar tratar cada um com as suas particularidades. E aí eu falo isso, para o interior, por exemplo, eu acho que a gente tem que, a dificuldade que tem deles virem para cá, a gente levar o Cruzeiro para o interior. Desenvolver mais, eu já tenho conversado muito isso com o nosso time de Master, que hoje já existe, que é tocado pelo Reginaldo, ex-atleta. A gente criou um projeto que chama Com Grandes Ídolos, que se faz uma história. Então, buscar levar essas pessoas para lá. Eu já tive a oportunidade de ver o time de base do Cruzeiro viajando e o Raul Plasma acompanhando. O Raul era assediado, assim, mais do que qualquer pessoa. Então, a gente valorizar, né, esses ídolos nossos para poder ajudar a levar lá, levar a loja do Cruzeiro para o interior, aquela loja itinerante, botar a base para jogar mais no interior, isso é possível. Falei que não vou ser demagogo dizer que vai botar o time profissional para jogar lá, que não tem jeito, né? E o sócio-torcedor que você falou é aquilo, Arthur. Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é desatrelar o crescimento do sócio-torcedor do resultado desportivo. Então, para isso, a gente tem que buscar alguns outros, não só experiências, como eu falei antes, mas também até mesmo benefícios para o sócio-torcedor. Eu, por exemplo, quando estive em Portugal visitando o Benfica, isso já tem mais tempo, foi em 2012, eu lembro que eu peguei um táxi, o taxista falou que queria abastecer, mas só abastecia naquele posto, porque ali ele tinha um desconto. Hoje, por exemplo, os pontos que se acumulam com o Cruzeiro, você só troca por produtos do Cruzeiro. Eu, enquanto candidato, já conversei com 2 ou 3 empresas que têm o interesse de unir esse problema de fidelidade com o Cruzeiro com outro para dar outros tipos de benefício. De forma que, se o sócio-torcedor gasta um X por mês para ir ao estádio, mas se ele não for ao estádio, ele tem aquele benefício monetizado, é menor o risco dele sair se o time não estiver tão bem, porque ele só não pensa naquela relação custo-benefício de ir ao estádio. Então, não dizendo que é só isso, é claro que a gente tem que estudar mais, né? Juntar com a equipe de marketing nossa, estudar isso bastante e pensar em outras formas, mas eu acho que o mote principal é esse, é buscar meios de desatrelar do resultado esportivo para fazer com que esse sócio cresça sempre e não aconteça igual ocorreu 2013 e 2014. 2014 nós arrecadamos 85 milhões entre bilheteria e torcedor, recorde do Brasil, inclusive passando os grandes clubes que o Leandro citou aqui, que é Corinthians e Flamengo. E depois, 2015 e 16, a gente só caiu, salvo engano, 16 foram 20 ou 25 milhões, ou seja, um quarto campanha de faturamento também, né? de 14. Exatamente, mas é o que eu falei, se a gente tem um sócio-torcedor mais sólido, que ele pense não só em ir ao campo e o time está bem, ele tem outros tipos de benefício, acredito que a tendência e a experiência mundial mostram que a tendência é que ele não deixe de ser sócio por causa disso. Ô Sérgio, a gente sabe da rivalidade que tem entre Atlético e Cruzeiro aqui no estado, e muitas das vezes ela também extrapola o campo também, a gente vê aí discussões de ingresso, quando é jogo Mineirão, Independência e tudo. Você defende aí alguma união dos dois times, assim, até para fazer frente nacionalmente? Isso é possível, assim? Você vê, a gente não sabe se o presidente do Atlético, o Daniel Nepomuceno, vai continuar na gestão dele, mas como é que você pensa? Você pensa de alguma forma estreitar essa relação extra-campo com o Atlético? Claro, Thiago, o jogo tem que ser de ganha-ganha. O que eu falei, a Caixa só veio para cá, os patrocinadores, depois que os dois clubes fecharam. Então você tem locais, vamos pegar hoje um aeroporto de Confins, que o aluguel é muito caro, hoje tem um quiosque lá que explora os dois clubes juntos. Então aquilo é bom para o posicionamento de marca. É melhor ter os dois juntos do que não ter ninguém. Então acho que tem situações que são importantes se assentar. Agora acho sim que a diretoria tem um papel fundamental para promover. O que me deixa mais triste é ver o que você falou, os problemas extra-campo. Então isso que as diretorias têm que buscar evitar essa guerra por isso. E eu, por exemplo, fiquei muito chateado, porque enquanto no Cruzeiro, no meio dessas discussões, ia ter a final do Mineiro. E aí, foi ano retrasado, né? Ano passado, semifinal. Não lembro agora exatamente qual jogo que a gente
ia jogar no Independência, e eu fiz a sugestão do Raposão entrar com o mascote do Atlético, com a bandeira de paz e tal, e eles falaram, não, lá o Raposão não entra. Então nós vamos ter que barrar o seu mascote aqui, e aí ninguém ganha com isso. Então acho que a gente tem que buscar, sim, já tem experiências positivas de Grenal, com parte da torcida misturada, de Palmeiras e Corinthians. A rivalidade é quando a bola rola, com as diretorias, né? Fazendo claro, coletiva junto. Eu acho que cabe aos dirigentes ter essa consciência para minimizar o máximo possível do impacto que pode ter extra-campo de um clássico. Mesmo em estádios diferentes, que estão em perfis diferentes, cada um manda o jogo em um lugar? Sim, na verdade o ideal era que se jogasse sempre no Mineirão meio a meio, né? Eu acho que o ideal sempre seria voltar ao que era antes. A gente já viu que tem condições de segurança para isso. Tinha que ser feito um acordo para que isso ocorra, sem dúvida nenhuma. Sérgio, o seu recado agora, já caminhamos para o final desse bate-bola. Passa rápido. O seu recado... Eu falo demais. Nada. Então, mas antes do recado aqui, não, claro. Hugo, só saber o seguinte, quem assumiu o Cruzeiro, como que você compreende a situação financeira, a saúde financeira do clube? Vocês têm consciência disso? Esperam pegar o Cruzeiro de que maneira? Eu mudo o que você falou. No caso, não é a saúde, é a doença financeira do clube. Porque está péssimo, como eu falei. Então, como eu falei aqui, fomos o líder no ranking de endividamento. Se não me engano, no balanço hoje são 360 milhões. Acredito que pode vir mais, porque eu dou um exemplo igual da Minas Arena. Hoje a Minas Arena tem uma ação contra o Cruzeiro que questiona o não reembolso nos anos de 2013 e 2014. Só essa ação é mais ou menos 10 milhões de reais. 15 e 16 não está ajuizado. E também não está no balanço, que deve ser mais uns 10 milhões, alguma coisa assim. Então, o Flamengo, quando o Bandeira entrou lá e implantou a auditoria, o Flamengo tinha 600 milhões de dívida no balanço, por 800 depois da auditoria. Então, eu acredito até que possa ter mais... Acredito, tá? Não estou afirmando não, que possa ter sim. E eu falei, só no balanço 360 milhões. É uma folha salarial alta, que a gente entra em janeiro, tendo que pagar a folha de dezembro, com 13º e terço de férias. Então, como corrige? Não tem dúvida nenhuma que será difícil. Hã? E como corrige isso? Como que? Corrige, evita esse... Planejamento, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente tem que estar preparado. Eu não posso esperar chegar no dia de pagar a folha e eu não tenho dinheiro para ver como que eu vou arrumar. A gente tem que estar preparado com aquilo de alguma forma. Sérgio, seu recado para o torcedor do Cruzeiro. Primeiro, agradecer vocês, né? Antes de mais nada, já minha fala final. Sim. Então, agradecer o convite que me foi feito aqui. Foi um prazer, eu espero voltar sempre. E para o torcedor do Cruzeiro dizer que eu sou um otimista por natureza. A gente tem muita convicção da vitória e dos caminhos que a gente vai seguir pela frente. Dizer ao torcedor que nós estamos juntos nessa torcida do dia 27, para que a gente seja pentacampeão da Copa do Brasil, para que a gente chegue ano que vem forte, pegar o trio da Libertadores, que a gente tem projetos inovadores, projetos de renovação, projetos modernos, para poder voltar o Cruzeiro do lugar que ele nunca deveria ter saído, que é sempre estar disputando título, cabeça dentro do brasileiro e não disputando posição de fim de tabela, e mostrar o respeito que o Cruzeiro sempre teve, não só no cenário nacional, como internacional. O torcedor não tenha dúvida, eu sempre falo isso, que eu serei o primeiro a chegar e o último a sair do Cruzeiro todos os dias do mandato, se estiver aqui, se não estiver representando o Cruzeiro em algum lugar, para poder tornar realidade esse projeto do Cruzeiro e vamos ser o melhor clube brasileiro, não só brasileiro, mas da América do Sul do século XXI. Se Deus quiser, vamos fazer um planejamento muito grande e duradouro para o time. Obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, contem sempre comigo. Sérgio Rodrigues, candidato a presidente do Cruzeiro, bateu bola com a gente aqui no Super FC Mesa Redonda. Cabido. Obrigado, Hugo Sérgio. Lembrando que a gente convidou o Wagner Pires de Sá também para participar conosco do Mesa Redonda. O convite está aberto, como o Arthur falou. Claro. No dia que ele quiser, ele pode estar aqui, que ele vai falar conosco sem dúvida nenhuma. Tá bom? Lógico, um abraço. os microfones da Rádio Super estão à disposição de todos os candidatos. Agradecer mais uma vez ao Sérgio Rodrigues pelo convite aceito. Ele prova que tem conhecimento, é um grande torcedor, muito bem articulado, com grandes projetos, com grandes idealizações, e que o candidato da situação também, ao qual nós respeitamos muito, também é um grande torcedor, sempre nos acompanhou, que ele possa também comparecer e apresentar os seus projetos, porque isso serve para que todos tenham uma clareza de tudo. É importante, né? Ter os dois lados sempre. Lógico, sempre é importante ter os dois lados. Thiago Nogueira, grande abraço, Thiago. Abraço, até a próxima. Esse foi o Super FC Mesa Redonda. Recebemos Sérgio Rodrigues, candidato à presidência da Raposa. Apresentação minha, Hugo Sérgio. A produção do nosso Rômulo Fegari. Reportagens Roberto Abras, Arthur Moraes. Trabalhos técnicos Wilson Cardoso, nosso xodó. Coordenação técnica Carlos Penido Carlão. Coordenação geral de Rogério Maurício. Direção executiva Heron Guimarães. Fique agora com o Super N Últimas Notícias com Carolina Fará. Aquele abraço. Fui.